Êxodo 16, a partir do 1º. Glória a Jesus, aleluia. Êxodo 16, a partir do versículo 1º. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Exatamente um mês, né, irmãos? Depois que eles saíram do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para esse deserto para matar de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o 6º dia que prepararão o que colherem, e serão o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra eles. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Ô, irmãos, nessa oração, aleluia, Jesus, já ia me esquecendo. Aleluia, quando nós estávamos louvando o nome do Senhor, o Senhor tocou o meu coração, aleluia, para nós orarmos, para pedir o Senhor para nos ajudar a derramar mais. Aleluia, a derramar mais perante Ele. Aleluia, Jesus, porque às vezes, irmãos, às vezes tem momentos que a gente consegue entregar mais, né? Não tem isso? Aleluia, tem hora que a gente consegue entregar menos. Aleluia, tem momento, irmãos, que às vezes você está adorando o nome do Senhor, ou você está orando, ou você está escutando uma palavra, aí você liga no trono. Aí você liga mesmo no trono, que você fica sintonizadinho no trono. Aleluia, consegue sentir a glória de Deus. Aí, de repente, você desliga. Porque você pensa assim: ai meu Deus, tem que chegar lá em casa, nossa, eu não posso esquecer disso. Aleluia, Jesus. Ou então, às vezes a gente não consegue nem ligar, porque às vezes a gente está entristecido com alguma coisa, ou a gente está sobrecarregado mentalmente, a mente cansada, o corpo cansado, aleluia, ou uma preocupação, né? Ou acontecer alguma coisa com a gente que deixa o nosso coração triste, né? Aleluia, preocupado com alguém que está no hospital, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Aleluia, Jesus. Ou, às vezes, a gente está na carne mesmo, né? Aleluia, Jesus. Tem hora que está na carne mesmo. Aleluia, Jesus. E não consegue ligar mesmo no trono, sabe? Igual a irmã Nilza contou, né? O dia que ela estava na igreja, tinha pouquinha gente, foi o dia que ela foi batizada. Por quê? Porque ela conseguiu ligar mesmo no trono. Aleluia, Jesus. E os irmãos que não são batizados com o Espírito Santo, irmãos, um conselho, a irmã até falou aquele dia, um conselho é esse: não conformem em ser batizado com o Espírito Santo, não. Porque a gente pode se conformar. Ah, Deus já me está dando graça, né? Eu já faço algo na casa do Senhor, então Deus está comigo. Deus está com você. Mas o batismo no Espírito Santo, ele é necessário. Aleluia, ele é necessário. Senão o inimigo pode colocar na sua mente que não precisa. E você se conforma, até esquece de buscar batismo com o Espírito Santo. E ele é necessário. Mas para você receber, você tem que conseguir ligar no trono.
Aleluia, ligar na hora de uma pregação, ligar na hora de um louvor, que alguém estiver louvando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tudo que for feito, você chegou na igreja, você senta no banco, já liga. Liga no trono mesmo. Os irmãos que estão tocando, toca ligado no trono. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco preocupado em pegar nota. Aleluia, mas pede ao Senhor graça. Aleluia, liga no trono. E os que já são batizados com o Espírito Santo, também tem que ligar. Aleluia, para poder receber o renovo. Aleluia, de repente Deus não é todo, claro que Deus não vai renovar a gente toda hora, todo momento, porque tudo tem uma ordem, é verdade, né? Imagina se toda a igreja toda falasse em língua desde o início até o final do culto, não ia ter louvor, não ia ter pregação, não ia ter nada. Aleluia, mas tem momento que Deus quer nos renovar. Aleluia, a gente precisa falar em língua estranha. Eu lembro uma vez que eu me conformei, aleluia, porque eu comecei a reter o Espírito Santo, eu comecei a reter. E aí eu ficava com medo, aí o inimigo começou a julgar a seta se era de Deus, se não era, se eu não estava falando língua da carne. Aleluia. E aí eu comecei a reter, ficar com medo, reter, porque às vezes eu não estava muito bem, aleluia, espiritualmente, então eu pensava que o Espírito Santo não ia me tomar. Ah, eu não estou bem, isso deve ser da carne que eu estou sentindo, porque eu não estou bem espiritualmente. E não era, o Espírito Santo queria me fortalecer, me renovar para me fortalecer. E eu retinha. Eu fui retendo tanto que eu parei de falar em línguas estranhas. Parei completamente, não era renovada mais. Eu até orava, sentia a graça de Deus, mas a língua eu não renovava. E eu comecei a conformar. Por quê? Porque Deus começou a me dar graça, depois eu comecei a melhorar espiritualmente. Fui melhorando espiritualmente, mas mesmo assim não falava em língua. Pregava, Deus me usava na pregação, louvava, aleluia, jejuava, lia a Bíblia, ia mudando, eu estava me libertando, mas a língua eu não falava. Aleluia. E conformada. Conformada, precisa de língua, não, né? Não precisa de língua estranha, não. Aí um dia Deus me tocou e eu falei com Deus, Deus, tudo que o Senhor faz é útil. Tudo que o Senhor faz é útil. Como assim que a língua não tem necessidade? Uai, eu estou desprezando então a língua estranha, como se ela não fosse necessária para mim, que Deus está me dando graça. Né? Eu falei, eu estou errada, Deus, eu estou equivocada, mas o Senhor precisa trabalhar em mim, então. O Senhor repreende esse pensamento. Né, se eu tiro isso do meu, esse conceito que está, né, que é uma ideologia que formou na minha cabeça, não é necessário língua estranha. Eu já estou buscando, eu já estou libertando, não é necessário. Aleluia. Eu comecei a repreender, falei, oh Deus, me dá graça. E não deixa eu reter por medo, com medo de não ser o teu Espírito Santo, não. O Senhor me dá graça. Né? Toca no meu coração e agora quando vier, meu Pai, eu vou em nome de Jesus, eu vou deixar fluir. Aleluia, Jesus. E aí eu deixei fluir. Irmãos, aí eu lembro que um dia o Senhor me fez compreender como que era gostoso falar em língua estranha. Como que era maravilhoso falar em língua estranha. Aleluia, o Senhor me deu experiência, irmãos, que eu via que o Senhor tomava a minha oração e que aí eu estava falando em línguas, ou falando em língua normal, ou aquele gemido, né? Aleluia, e que o Espírito Santo estava conversando com Deus na minha boca. Porque era algo que eu não tinha como falar, mas o Espírito Santo tinha. Então ele tomava a minha boca e ele falava com Deus. Outras vezes, Deus me tomou em língua para repreender espíritos. Né? Porque eu, por mim mesmo, falando a minha língua, o meu idioma, eu não podia falar com aquele espírito maligno. Mas na língua, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falava com aquele espírito e repreendia ele. Então, aí um dia eu fiquei tão emocionada, tão alegre, eu falei, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado a língua estranha. Aleluia, Jesus, porque ela é útil, ela nos edifica. Eu entendi como era precioso. Aleluia, Jesus. Então, irmão, edifica também. Exatamente. O irmão falando ali, né? Edifica até quem está ouvindo, né? Sente uma graça. Né? Não é interessante? Então, irmãos, nós precisamos buscar entregar mais para o Senhor. E não só, irmãos, aleluia, para sermos renovados, mas para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você já viu quando você está louvando, que você sente uma graça, e você parece estar lá diante do trono, cantando para Deus ali. Não é gostoso? E de repente alguém parece que desliga, é a mesma coisa, você está sonhando um sonho tão gostoso, e o despertador desperta e acabou o sonho gostoso. Aleluia, como se fosse tira da sintonia.
Aleluia, quando a gente está orando, quando a gente está louvando, quando a gente está prestando atenção na palavra. E é bom, isso faz, nós precisamos estar ligado no Espírito. Vamos pedir o Senhor nessa noite para nos ajudar, estar ligado no Espírito. Sim. Busca edificação, né? Emotiva, né? E é diferente, quando você está sintonizado com Deus, é totalmente diferente, irmãos. Aleluia. É como se fosse um rio de água cristalina que desce sobre o seu ser, na hora que você está louvando, na hora que você está orando, aleluia, na hora que você está lendo a Bíblia, porque você vai ler a Bíblia, você vê aquela história tão linda, Deus falando, você chora. É gostoso demais, irmãos. Vamos buscar isso nessa noite? Aleluia, para que o Senhor fala também através da palavra, os dizimistas e ofertantes. Pai, em nome de Jesus agora, eu te apresento, meu Pai, nesse momento, meu Pai. Ó Senhor, os dizimistas e ofertantes, que o Senhor prospera na vida deles. Ó Senhor, mas nesse momento, meu Pai, eu quero pedir por mim para a tua igreja, meu Pai. Ajuda-nos a sintonizar no céu, meu Pai. Ó Senhor, ajuda-nos a ligar no trono, meu Pai. Ó Senhor, aquele que não é batizado com o Espírito Santo, o Senhor ensina ele a ligar, Senhor. Ensina ele a estar no Espírito, meu Pai. Desde quando pisar, meu Pai, o seu pé dentro da igreja, para que ele seja, meu Pai, batizado no momento oportuno, meu Pai. Ó Senhor, o Senhor possa renovar. Nós que somos batizados, meu Pai, ajuda-nos a estar ligados também, meu Pai, para ser renovados quando o Senhor quiser nos renovar, Senhor. Ó Senhor, e também, meu Pai, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, com toda a nossa alma, Pai, que o Teu Espírito Santo consiga extrair o melhor que tem dentro de nós para Ti, o nosso melhor, Pai, a nossa melhor oração, Pai, o nosso melhor louvor, meu Pai. Ó Senhor, a nossa melhor meditação, meu Pai, o nosso melhor tempo para o Senhor, o nosso devocional, Pai. Ó Senhor, o nosso jejum, meu Pai. Ó Senhor, porque é tão gostoso, meu Pai, é tão gostoso, é tão gostoso, meu Pai. Nós queremos sentir sempre, meu Pai, essa glória, essa graça, Pai. Ó Senhor, esse gozo dentro da nossa alma, que parece que o coração vai explodir, meu Pai, na Tua presença. Ó Senhor, nessa hora, fala conosco, meu Pai. Nos guia pela Tua santa, poderosa palavra. Ó Senhor, nos instrui em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa palavra que o Senhor nos deu, irmãos. Aleluia. Mostra a trajetória, aleluia, do povo de Israel quando saiu do Egito. Aleluia, no deserto. E isso aqui é um dos episódios, né? Aleluia, que eles obraram de forma má diante de Deus. Esse aqui é um dos episódios. Porque quando o Senhor mesmo chegou no limite de Deus mesmo, a ponto de Deus falar que não ia entrar, os de 20 anos para cima não ia entrar mais na terra prometida, o Senhor disse que 10 vezes já. Eles tinham feito 10 vezes, eles tinham falado, mas 10 vezes eles ofenderam profundamente o Senhor. Vê como que Deus é longânimo? Aleluia, Jesus. 10 vezes eles tinham ofendido completamente o Senhor. E isso aqui foi uma. Aleluia, tinha um mês que eles tinham saído do Egito, eles andando no deserto. Aleluia, Jesus. E de repente, irmãos, eles começaram a murmurar e acusar Moisés e Arão, né? Mas na verdade os irmãos viram que era contra Deus que estava fazendo, não era Moisés e Arão. E eles começaram a questionar e começaram a reclamar e começaram a falar: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra. Ó, irmãos, ó, quem dera, que quer dizer, que diz assim, quem dera que Deus matasse a gente lá no Egito mesmo. Aleluia, Jesus. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, e aí agora tira a gente para esse deserto,
onde não tem mantimento, onde não tem água. Era preferível a gente morrer lá, então. Se era para sair, aleluia, de lá para morrer no deserto, era melhor morrer lá, junto das panelas de carne, aleluia, fartando de pão, aleluia, Jesus. Só que isso era uma murmuração, irmãos, contra Deus. Aleluia, Jesus. E eles fizeram isso diversas vezes. Aleluia. Mal eles eram provados numa situação, porque foi o Senhor que provou, depois a gente vai ler aqui. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 8. Aleluia, Jesus. Mal eles eram provados, eles sentiam um pouco de necessidade, começavam a sentir sede, já nem sabia o que viria, eles já estavam reclamando. Aleluia, estamos sentindo sede, não tem água não, aleluia, mandou a gente para morrer nesse deserto, aleluia, começava a sentir um pouco de fome, já começava a reclamar. E quando eles começavam a reclamar, eles não lembravam de nada que Deus tinha feito para eles, nada. Aleluia, porque eles eram eles faziam uma comparação tão injusta, que quando eles estavam escravos no Egito, irmãos, aleluia, eles não estavam bem, não. Aleluia, aquele faraó que estava naquele momento, ele era perverso. Ele era um governador muito perverso, muito frio, né? Muito sádico, né? E então eles estavam oprimidos, eles não estavam vivendo bem. Eles podiam estar comendo carne, aleluia, eles podiam estar fartando de pão, mas não era bem assim, não. Eles trabalhavam igual burro, aleluia, igual escravo. Aleluia, Jesus. Eles não estavam bem. Não estavam numa terra que não era deles. As pessoas viam eles como estrangeiros. Aleluia, porque eles não faziam parte daquele lugar. Eles não eram egípcios. Não eram nativos daquele lugar. Quer dizer, alguns nasceram ali, mas a etnia deles era outra. Eles não faziam parte daquele lugar. Aleluia, Jesus. Então, eles não estavam nada bom ali. Não estava nada bom. E o Senhor tirou eles para levar eles para o próprio lugar deles. É a mesma coisa que uma pessoa está morando de aluguel ou de favor de alguém, aleluia, Jesus, e passando, né, comendo um pão que o diabo amassou, aleluia, e aí Deus vai lá e dá uma casinha para a pessoa. Aleluia, tira a pessoa, né, dali, né, aquela dificuldade, às vezes para pagar um aluguel, uma dificuldade. Aleluia. E aí tira a pessoa daquela casa e leva ele para uma casinha. E às vezes a casinha é menor, vamos falar assim. Aleluia, tem algumas coisas ali. Aí a pessoa começa assim, mas a casa que eu morava de aluguel era enorme, né? Ou de favor. Aleluia. Não, era preferível lá, porque aqui, olha isso, olha aquilo outro, olha aqui, olha essa rua, olha essa vizinhança, olha isso. E começa a reclamar. Aleluia. Porque não vê, não consegue ver o que Deus está fazendo. Não consegue se satisfazer com nada. Aleluia, Jesus. E começa a queixar de Deus, não sabendo que ele não tem que gastar mais com aluguel. Aleluia. O dinheiro do aluguel, ele pode fazer outra coisa agora. Aleluia, Jesus. Ou ele não tem que sofrer humilhação de alguém, se for de favor. Agora ele tem o que é dele. Aleluia, é dele, é o teto que Deus colocou sobre a cabeça dele. Aleluia, tem muitas pessoas nesse frio, irmãos, dormindo na rua, sem agasalho. Aleluia, sem agasalho. Você fica imaginando, igual aquele dia a irmã mostrou lá, o grau 13 graus, né? Descendo, teve dia 10 graus, teve sensação térmica de 7 graus aqui em Betim. Tem lugares que é muito mais frio. Irmão, você pensa uma pessoa dormindo debaixo de um viaduto nesse frio. Aleluia, nesse frio, debaixo de um viaduto, sem cobertor, né? Pega uma pneumonia. Como é que eu fico sem saber, a gente não consegue nem imaginar como que é isso. Né? Como é que a pessoa sente assim numa friagem? Aleluia, Jesus. E nós, enquanto isso, estamos lá, debaixo do nosso teto. Nossa casinha pode ser simples, pode ter algumas coisas para arrumar, umas pingueirazinhas, umas coisas aqui, uma coisa lá. Aleluia, Jesus. Mas estamos debaixo da nossa cobertinha. Aleluia, com o nosso agasalho que Deus nos deu. Nós acordamos de manhã, não estamos como aqueles que falam assim, não tem nada para comer. Aleluia. E às vezes a pessoa questiona, mas não tem nada nessa casa para comer, não tem nada de bom aqui. Aleluia, Jesus. Talvez não tenha uma coisa gostosa, maravilhosa, mas de fome você não morre. Aleluia. E o dia,
Aleluia. Se algum dia nós experimentássemos não ter nada para comer, irmãos, até um pão seco é gostoso. Até um pão seco é gostoso, né? Quantas pessoas nesses lugares na África, irmãos, para tomar uma água, pegar água suja, porque ele é para, né? Imagina uma pessoa sedenta e não tem de onde tirar, tomar água suja mesmo. Aleluia, Jesus. Porque uma situação, né, quando a pessoa chega numa situação assim, tudo para a pessoa é válido, tudo é válido. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes a gente não tem essa gratidão com Deus. Aleluia. O povo de Israel, irmãos, eles viram Deus abrir o mar. Eles viram Deus mandar pragas no Egito e Deus separar eles, né? Separou eles, né? Fez separação entre eles como um povo especial. Tirou eles do Egito, quer dizer, matou os primogênitos do Egito tudo. E ainda o povo do Egito deu eles um monte de coisa, né? Deu eles suporte, deu eles tanta coisa para eles. Aleluia, que eles saíram de mão cheia, que a Bíblia fala, do Egito. E na frente, quando o faraó veio atrás deles, o Senhor abriu o mar. E antes, quando ele estava na frente do mar, eles começaram a queixar, porque vinha, né, o faraó vinha e eles, tá vendo? Nós vamos morrer aqui, e falou até babar. Aleluia, Jesus. É natural o ser humano ter medo? É natural o ser humano ter medo. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, daí você ser ofensivo com Deus é diferente. Isso mostra o nosso coração. Aleluia, mostra o que está dentro do nosso coração. Aleluia, Jesus. Que assim, quando Deus fazia, nossa, Deus é lindo, maravilhoso. Quantas pessoas, irmãos, quando Deus dá uma vitória, aí ele vai e testemunha e fala assim: nossa, Deus é maravilhoso demais. Deus abriu a porta para mim. Deus deu-me livramento disso. Nossa, Deus interviu naquilo. Ah, é uma felicidade. Aí Deus é o melhor amigo dele. Nossa, Deus, ó, nós estamos assim, o Senhor aqui, ó, né? Porque eu amo o Senhor. Aleluia, Jesus. Aí, isso se passar no outro dia ou naquela semana, ele for provado em alguma situação, Deus deixar de fazer algo para ele, aí Deus já não presta mais. Deus não presta mais. Irmão, se a gente faz isso até com um ser humano, com outro ser humano, que acaba de fazer um favor para nós, e depois ele fala não, e a gente fica aborrecido com ele, porque ele não pôde fazer tudo que eu quero, nós fazemos isso com Deus também. Aleluia, a mesma coisa. Tem gente que não está satisfeito com nada. Eu conheço pessoas, irmãos, que não está satisfeito com nada. Aí ele queixa. Aleluia. Tem pessoas que eu conheço assim, né, que eu convivo. Aleluia. Queixa. E aí, beleza. Aí o negócio vai lá, muda, as pessoas vai e trabalham para poder melhorar aquilo para ele. Daí, no outro dia, é a mesma coisa, como se fosse assim, a pessoa está queixando que a pintura da casa tá ruim. Aleluia, um exemplo, vou dar um exemplo assim, aleluia, aí queixa da pintura da vaga. Aí beleza, então tá bom, se o seu problema é esse, nós vamos pintar a casa todinha. Aí no outro dia, mas esse piso é muito ruim. Aleluia, esse piso até então era a pintura. Aleluia. Aí no outro dia é o piso. Ah, então tá bom, vamos trocar esse piso. Troca o piso. Mas essa mesa, aleluia, mas essa lâmpada, aleluia, tá sempre queixando de alguma coisa. Não consegue ser grato com nada. Aleluia, não consegue ver a bondade em nada. Só nas coisas assim, na hora que a pessoa precisa mesmo e acontece, aí ele fica grato momentaneamente. Gratidão que dura 24 horas, descartável, aleluia, Jesus, que tem prazo de validade, isso não é a gratidão perfeita. É gratidão com prazo de validade, uma gratidão de 24 horas, aleluia, ou até enfrentar uma situação complicada. Até, aleluia, Deus não responder uma oração. Aleluia, até as coisas não ficarem do jeito que a pessoa quer. Aí aquela gratidão que estava indo, ela acaba. Aleluia, Jesus. E o povo de Israel era bem dessa maneira. Aleluia, bem desse jeito. Aleluia, Jesus. E eles ofendiam o Senhor, irmãos. Eles ofendiam o Senhor. Aleluia, Jesus. Pode falar, Pedro. É, Valéria.
Não, você falando assim, eu achei uma coisa interessante, né? O ensinamento só do início já tá tremendo, né? Quando você falando assim, eu lembrei até do que Deus usou, né? A jovem Sara para pregar, que muitas das vezes a gente não agradece a Deus, Deus faz tudo por nós e a gente não agradece a Deus por nada. E até um dia eu estava na casa da jovem Valéria, a gente estava conversando, e muitas das vezes a gente vê Deus como Deus de favor. Sim, O ser humano esquece. quebra galho, né? É, tipo assim, o ser humano, assim, às vezes, né, nós que somos cristãos, às vezes acostuma tanto Deus a pedir, 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 e nunca agradecer, e nunca procurar melhorar outra coisa, mas sempre a pedir, 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 e nunca tá satisfeito. Por exemplo, que nem se falou, que nem o Senhor de Israel mesmo, né? Por exemplo, estava no Egito sofrendo, Deus o libertou, mas lá estava melhor. Então, que eu sempre procurando algo para reclamar. Isso não pode acontecer, porque isso não vai deixar a gente progredir. Porque, por exemplo, isso mostra uma configuração nos corações que está errada. Sim, Porque sim. você só vai adorar a Deus quando ele te fizer alguma coisa, e Sim. quando não sair da forma que você quer, você já vai falar, não quer. Isso um exemplo é até mesmo a mulher de Jó, que tudo quando estava certo, tudo assim, nossa, glória a Deus, aleluia. Mas quando Deus tirou, ela falou para Mandou o amaldiçoar o marido Deus, dela amaldiçoar o Deus. amaldiçoar Deus, né? E Só isso, que Jó não, né? Jó, não. Era diferente. E isso que eu acho muito interessante, porque a gente não pode simplesmente achar que Deus é só um Deus que você vai chegar e vai falar, Deus, quero isso, quero aquilo outro, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Claro, Deus manda a gente apresentar nossas necessidades, mas a gente não pode esquecer que Deus não é um Deus de favores. Deus é o Deus rei, que é santo e merece adoração, Sim. né? Porque toda vez que você procurar a Deus, só por favor, como que você vai progredir? E amar só pelo que ele faz, Só, né? não é sobre isso, né? Vamos ler Abacuque 3, 17, 18. Olha o que Abacuque falou. Eu acho tremenda essa palavra. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. Ô, irmãos, que coração, né? A gente fica emocionado de ver, aleluia, e tem desejo. Ô, Senhor, faz o meu coração como o desse homem. Aleluia, me dá esse coração, né, para que eu veja da mesma maneira. Porque Deus precisa, igual o Pedro falou, Deus precisa mudar uma configuração dentro de nós, ainda que a gente queira, mas a gente não tem capacidade de fazer. A gente sabe o que é certo, mas não consegue executar, porque é só o Senhor que pode mudar isso dentro de nós, né? Eu já contei para os irmãos, eu ainda, claro que eu preciso desenvolver muito isso, irmão. Se eu falar assim, nossa, que eu sou imensamente grata, que eu não preciso mais de gratidão, eu vou estar mentindo para os irmãos, mentindo. Aleluia, porque eu percebo que eu preciso evoluir mais. Aleluia, mas uma das coisas que eu já até, né, contei aqui, que eu lembro que quando Deus fazia as coisas, amém. Mas quando as coisas apertavam e eu orava, né, as coisas não fluíam, ali quando eu estava passando por momentos de tribulação, ou às vezes quando Deus até permitia para me castigar de alguma coisa que eu merecia mesmo, porque eu tinha feito alguma coisa, então Deus estava cobrando de mim. E eu tinha dificuldade de aceitar o castigo de Deus. Eu tinha dificuldade de aceitar a correção, que eu falo assim, aquela que Deus permite uma situação acontecer, ali por causa de algo que eu deixei de fazer, por causa que eu, né, agi de uma forma, né, que não deveria, e eu não conseguia achar isso justo. Olha para os irmãos aí. Eu não conseguia achar justo, porque você está sofrendo, você vai gostar, né? É difícil. Aleluia, Jesus. Então eu não conseguia, e eu ficava triste, eu ficava às vezes nervosa, chateada, né, com Deus. E falava, não, porque o Senhor fez isso. E eu não conseguia isso. Se eu imaginasse, quando as pessoas falam, aquele que planta, colhe e tal, aquela coisa, isso já dava uma sensação estranha no meu coração, tipo assim, que eu não queria colher, não. Entendeu? Se eu plantasse algo, eu não queria colher, não. Não queria e achava que Deus tinha ter misericórdia de mim, que eu não podia colher, né? Que Ele tinha que o tempo todo ser bonzinho comigo,
né? Como se fosse um pai permissivo. Já viu os pais permissivos que nunca corrigem os seus filhos, que nunca, né, dá um castigo para os seus filhos, né? E os seus filhos, né, cresce só Jesus na causa. Deus não, Deus é pai verdadeiro, irmão, é pai, pai de verdade. A lei, ele corrige, ele castiga, ele fala, eu corrijo e castigo todos que eu amo. E eu não concordava com o castigo de Deus. Eu não achava que eu merecia um castigo de Deus, que eu não merecia. Que Deus tinha que ter misericórdia de mim. Irmã, ia falar alguma coisa? Tá vendo? Protegendo. Sim, mostrando, dando a coluna de fogo, né, a nuvem, sim, e eles não vinham. Ficava feliz quando tinha, né, mas, sim, sim, exato. A gente acaba seguindo, a gente pensa assim, parece que o que eles fez está muito distante da nossa realidade. Não está não, gente. É fácil a gente agir igual a eles. Sim, tem que manter na palavra. Sim, sim, é verdade. E nós temos que ser gratos, né? Vocês estão recebendo palavra, estão alimentando. Tem lugar que as pessoas estão perecendo por uma palavra errada, distorcida, e vocês estão sendo ingratos ainda, não é verdade? Então, continuando a minha experiência, e eu lembro que eu li no livro de Daniel, eu me deparei com Daniel 9, aleluia, a oração que Daniel fez diante do Senhor. E ele estava confessando a iniquidade. E ele era um homem justo, ele era um rapaz justo, né, fiel. Né? E ele estava confessando a iniquidade dele e do seu povo. E falando assim, quer ver? Vamos ler só essa passagem, depois a irmã Valéria fala, e depois o Paulo. Hã? Que fala, justo és, né? Em tudo que fizeste, porque nós pecamos e tal. Pode começar, então. E orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. É Daniel o quê? 9? 9, versículo 4. 4. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricara contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, e que falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Tá vendo? Alô, Jesus, ele reconhecendo. Ele falou assim, a nós pertence a confusão de rosto, porque nós desobedecemos. Aleluia, mas o Senhor é justo, o Senhor pertence à justiça. Então, o que está acontecendo com nós merecemos. Aleluia, nós merecemos. Aleluia, porque nós não ouvimos a tua voz. E aí eu fiquei observando ele, assim, né, fiquei encucada com essa oração. E eu falei, nossa, como é que ele conseguiu fazer essa oração? Como é que ele conseguiu falar isso?
né? Sendo que eles estavam escravos, eles foram levados para a Babilônia. Muita gente perdeu familiares naquela guerra, né? Terrível, né? A Babilônia entrou, arrasou a cidade, perdeu filho, perdeu parente, pai, né? Saiu da sua própria terra para um lugar estranho, né? Uma situação triste para eles. Mas aqui ele não está murmurando contra Deus. Ele não está falando assim, ah, o Senhor deixou nós ir para a Babilônia, o Senhor deixou a gente sofrer, né? Não, aqui ele está fazendo uma análise, e ele fala assim, não, o Senhor permitiu porque nós obedecemos, né? Nós somos maus, aleluia, por isso que veio esse mal para o Senhor. Ele foi humilde, e ele falou assim, mas usa de misericórdia. Aleluia, só pediu misericórdia. O Senhor pertence à misericórdia, à bondade. Usa de misericórdia para conosco. Em nenhum momento ele se revoltou contra Deus. Em nenhum momento ele falou contra Deus. Ele só falou assim: reconheceu, o Senhor é justo, o Senhor está fazendo certinho, certinho, certinho. O que o Senhor fez está certinho, porque nós somos maus. Mas usa de misericórdia conosco. Aleluia, o Senhor está certíssimo. Aleluia, mas usa de misericórdia conosco. E eu fiquei assim abismada. Falei, meu Deus, como é que ele conseguiu falar isso? Aleluia. E aí, naquele dia, irmãos, eu ajoelhei e falei com Deus, Senhor, eu não conseguiria fazer uma oração como essa. Aleluia, eu não conseguiria falar dessa forma, porque na minha cabeça não é justo, na minha cabeça eu não mereço. Aleluia, na minha cabeça o Senhor tinha que ter misericórdia e não podia permitir isso, não podia permitir aquilo. Aleluia, Jesus. Mas, Senhor, eu sou falha, eu sou pecadora. Aleluia, Jesus. Eu não sou essa belezura toda. Aleluia, para achar que eu não mereço. Aleluia, Jesus. Então o Senhor muda meu coração. Muda minha mente. Aleluia, Jesus. Para que, mesmo quando o Senhor permitir uma situação que não for favorável, aleluia, Jesus, eu venha reconhecer que o Senhor é justo. Porque se eu planto, eu colho. Aleluia. Se eu desobedeço, eu colho a consequência da minha desobediência. Agora, o que eu tenho que fazer é ser humilde, entrar diante do Senhor, reconhecer e pedir misericórdia. Aleluia, Jesus. E aí eu fiz essa oração. E aí, irmãos, o Senhor começou. Nós não falamos ontem que às vezes a pessoa cria umas coisas e não muda, e acha que Deus não muda ele. Aleluia. O Senhor mudou isso. Aleluia, Jesus. Claro que eu acredito que tem muita coisa ainda para ampliar. Aleluia. Mas aí eu me vi numa certa situação, indo diante de Deus, e eu fiz oração. O Senhor é justo mesmo, Senhor. O Senhor, oh meu Pai, se o Senhor fosse olhar para mim, meu filho, o Senhor me arrebentava. Falei com Deus, porque eu sou falha, sou miserável mesmo. Aleluia, tenho isso, tenho aquilo outro, né? Essa situação que está acontecendo, de repente, até o Senhor que está permitindo. Aleluia, mas o Senhor tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia, tem misericórdia, o Senhor é justo mesmo, eu não vou questionar a sua justiça, não. Aí, depois que eu fiz a oração, eu lembrei que eu tinha pedido isso para o Senhor. Aleluia, que eu tinha pedido o Senhor para me fazer enxergar diferente. Nunca na minha vida, irmãos, que eu ia fazer esse tipo de oração. Nunca na minha vida. Falando que Deus era justo, estava me permitindo alguma coisa comigo. Aleluia, achando que eu era merecedora de todo o mal, porque eu era, né, eu era injusta e Deus era justo. Jamais, jamais. E quando eu me vi fazendo essa oração, eu falei, olha, Deus ouviu aquela oração que eu fiz. Aleluia. E ele mudou meu coração nesse sentido. Então tem coisas, irmãos, que tem que pedir para Deus. Aleluia. Só o Senhor pode nos dar um coração totalmente grato. A gente pode ser grato? Pode, mas tem percentual de gratidão. Aleluia, Jesus. Quanto menor, mais a tendência para murmurar. Aleluia, mais a tendência para esquecer as coisas. Aleluia. A irmã Valéria, depois o Paulo. Glória a Deus. É ensinamento poderoso, né? Tremenda parte de Deus para nós. Eu estou aqui meditando, né? Ai, Deus, me perdoa pelas minhas murmurações, né? Me perdoa pelos meus pecados, por às vezes a gente não reconhecer, né, a bondade de Deus para conosco e a gente começar a ver a bondade de Deus como uma coisa natural. Sim. Achar, né, tá tudo natural, não está acontecendo nada, então tá tudo tranquilo, né? Só dando uma palhinha aí, esses dias eu estava descendo pro posto, né? Aí quando eu cheguei lá na rua, lá embaixo, eu do nada assim, eu pensei assim, eu falei assim, gente, a gente passa a vida toda, às vezes a gente vê tragédias acontecendo, pessoa que é estrupada, pessoa que do nada alguém para um carro, pega a pessoa, faz um monte de coisa.
Eu falei, quem sabe, muitas das vezes a gente teve alguém que olhou pra gente com o coração perverso, com a intenção de fazer um mal, né? Às vezes a irmã tá ali caminhando pro serviço, às vezes alguém já até olhou, quis fazer alguma coisa, só que Deus não deixou. Só que a gente não ficou sabendo, porque a pessoa nem aproximou de nós, a gente nem ficou sabendo. Né? Talvez você está num trânsito, a gente vê tragédias com um carro que amassa, morre a família toda. Talvez naquele dia ia acontecer alguma coisa, mas o anjo do Senhor não deixou. Mas você não viu, né, o que estava acontecendo no mundo espiritual, a intervenção divina? Então a gente parece que na nossa vida não está acontecendo nada, que está tudo certo, tudo correndo muito bem. Mas deixa Deus tirar a mão para você ver. Deixa Deus tirar a mão para você ver. É porque a gente não vê, está tudo dando certo, tudo funcionando, e a gente não vê o trabalhar de Deus nessas coisas, porque a gente não ficou sabendo, né? E aí eu tô aqui, meu Deus, misericórdia, eu estava lembrando, né, que como que Jesus foi bom com a minha mãe, como Jesus foi bom com a Duda, né, como Jesus foi bom com o pastor, porque a gente pensa que é coisa pequena, mas é coisa muito grande, porque eles nunca quebraram um osso, eles nunca foram roubados, nunca foram saqueados, né? Eu tô assim, meu Deus, o Senhor foi muito bom com a minha mãe, muito bom com a Duda, muito bom com o pastor, e eu louvo o Senhor pela essa bondade, porque eles passaram por essa terra, claro, tiveram, né, as dificuldades naturais como ser humano, mas Deus não deixou o mal maior atingir eles, Sim, né? E eu tô assim, Deus, muito obrigado, porque eles foram em paz, sim. né? Vieram perfeitos e voltaram perfeitos para o Senhor, não perdeu nada. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas por que que Deus não fez? Por que que Deus não levantou eles? Por que isso, por que aquilo? Mas a gente não vê a obra grandiosa que Deus fez. Eu lembro que teve um dia que, quando a mãe da Karina faleceu, né, a mamãe, né, nossa, eu estava lá atrás de cá, mas eu estava chorando horrores. Mas chorando, chorando, porque como assim, eu ajudei a Karina a cuidar da mamãe, então para mim ela se tornou uma filha minha. Eu tive aquele apego de mãe com ela, entendeu? E eu cuidava dela, aquela alegria, aquela vontade mesmo. Então, quando ela morreu, nossa, para mim foi uma catástrofe, entendeu? E eu estava chorando e chorando atrás de casa, chorando. Só que, de repente, veio a voz de Deus. Deus falou comigo assim, que ele tinha feito uma obra maravilhosa na vida dela. Aí, quando Deus falou comigo assim, que ele tinha feito uma obra maravilhosa, cessou o choro. Ó. Aquela tristeza saiu na hora. Porque Deus estava vendo que eu estava sofrendo para morrer. E eu acho tão interessante, rapidinho, já vou acabar o meu comentário, que aconteceu a mesma coisa com o pastor. Quando a gente, às vezes, estava fazendo oração, eu estava sofrendo, porque eu tinha perdido a minha mãe, e depois eu tinha perdido o pastor, né? E o pastor era a minha maior base, né? Não só minha, mas de todos, mas, tipo assim, como nós era próximos dele, então, assim, ele era meu pai na fé, meu pai, e eu era fiel a ele, até o tutano dele, fiel, mas fiel mesmo. E eu lembro que eu estava sofrendo, aí quando a gente estava orando, né, naquela oração, veio uma brisa. E aquela brisa começou a cair em mim. E quando aquela brisa foi caindo, aquela dor, aquela tristeza, aquele aperto que estava no meu coração, Jesus arrancou. Ah. Entendeu? Porque se Jesus não tivesse arrancado, aquilo tinha me destruído, porque o pastor, nossa Deus, era Deus no céu e ele na terra. A gente era muito fiel a ele, né? Mas eu quero falar outra coisa. Também sobre isso, é tão engraçado essa questão que você falou como proteção. Teve um dia que eu estava trabalhando lá no Belvedere, e todo dia que eu saía do serviço, eu ligava para minha mãe. Toda vez, porque às vezes eu chegava em casa, não dava para conversar com ela, eu ligava. Aí teve um dia que eu estava indo, estava conversando, aí veio dois rapazes. Eles iam roubar meu telefone. Aí o outro pegou e falou assim, vai lá. Ele, não, ela é crente, eu não posso tocar. E eles não me roubaram, entendeu? Aí você está falando, olha que livramento que Deus nos dá. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Paulo. Não, eu só ler o versículo, igual o Pedro falou sobre Jó e a esposa dele, que o Jó fala algo engraçado com a esposa dele, que foi o seguinte, Jó 2, versículo 10. Mas ele lhe diz, como fala qualquer doida, assim falas tu, recebeis o bem de Deus e não recebeis o mal? E tudo isso não pegou Jó com os seus lábios. Tá vendo? Ô, gente, olha a capacidade desse homem. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Porque é fácil receber o bem de Deus. Agora, receber o mal e ver Deus da mesma forma, o próximo versículo fala que ele adorou, né? Que ele adorou, não é? O próximo.
Cada um vieram. Ah, não. Era antes, né? Foi. Quando morreu, né? Que ele adorou o Senhor. Ou seja, gente, morrer todos os filhos, perder todos os bens e ainda conseguir adorar a Deus não é muito fácil. Ai, irmã. Ó. Nossa. O carro quebrou todinho e ele nada, né? Nem a perna, tá vendo? O carro quebrou todo, né? Bem material, mas tudo bem. Ele não, né? Ó, você vê coisas que Deus faz, né? Coisa que Deus trabalha. Denilson, Ô, Ju, e o próprio Senhor Jesus, ele fez essa oração ao Pai por Israel, né? Quando ele orou por Israel, ele falou: Ora, diga Israel, se não for o Senhor teu Deus que tivesse te livrado, se não fosse o Senhor teu Deus, certamente o inimigo teria te consumido vivo. sim. Aí você vê, o próprio Jesus, Davi, né? né? Então, orando ao Senhor, né? Para lindo. o livramento, né? Sim. De Deus, mas mostrando para Israel que Deus sempre cuidou deles. Sim. Sempre cuidou, mas só que eles não observaram o cuidado de Deus com eles. Porque sabendo que Deus, né, quando aquela hora que também que o Senhor Jesus falou assim, olha, eu te guardei debaixo das minhas asas. Sim, sim. Então, você vê, é o cuidado de Deus revelado através de uma oração, mas muitas das vezes que nós queremos só coisas grandes, só o grande, só queremos ver o que faz com que nós aparece mais, mas nós não conseguimos ver Deus nas coisas pequenas. Eu falo nas coisas pequenas que eu sempre falo aqui, tem tudo que Deus faz é grande, mas naquelas coisas que nós não vemos. Deus evitou de você quebrar um dedo do pé, uma perna. Então, isso é tudo livramento de Deus, é coisa grande, mas as pessoas, eles só querem louvar a Deus, agradecer a Deus, quando alcança algo palpável, algo que traz um gozo, mas igual você falou, quantas das vezes que o inimigo poderia ter nos destruído, mas porque o Senhor estava olhando para nós, não foi. O inimigo passou. E não só no material, tá no espiritual. Feito a gente desviar, né? No espiritual. Porque às vezes a gente podia estar desviado já. Naquele momento que talvez eu estava fraco na fé, ou você está fraco na fé, seria o momento oportuno do diabo destruir você, mas porque Deus, mesmo na minha fraqueza, ele é meu. Ele está fraco, na verdade, mas ele é meu. Eu paguei um preço. Então, as pessoas não veem Deus nisso, não. É verdade. Eu só vejo Deus, não, Deus está forte, Deus está falando comigo. E quantas vezes que eu estive fraco, que talvez o meu irmão esteve fraco, que a mão de Deus sustentou esse irmão. Mesmo na fraqueza. Né? Pela porque naquele misericórdia, momento o amor, oportuno, né? Seria um momento que Satanás tinha todo como diz, o tempo para destruir, mas porque a mão de Deus estava lá, mesmo na nossa infidelidade, mesmo na nossa fraqueza, como diz, ora, diga se não fosse o Senhor teu Deus. É verdade. Né? E é uma coisa que a gente tem que pedir, orar, Senhor, me ensina a ser grato nas coisas simples, né? Nas coisas que às vezes eu não vejo o agir do Senhor, mas se está dando tudo certo, minha vida está fluindo, mesmo com as dificuldades que é do cotidiano, mas a gente olha para um lado, você vê coisas bizarras, gente. Você vê coisas assim que você fala, meu Deus, como que pode uma pessoa viver assim? Né? E não está acontecendo com a gente. Né? Para ser grato nas coisas simplesinhas, como o irmão falou, não só nas coisas grandes. Nas coisas grandes a gente também glorifica, né? Mas não só nas coisas grandes, nas coisas simplesinhas. Pedir Deus para nos dar. Olha aqueles 2 ladrões, e gente... Aleluia, quando Jesus também estava lá crucificado, um falando assim, se você é filho de Deus, quer dizer, para ele provar que ele era Deus, ele tinha que fazer ele descer de lá e tirar eles também. Só assim queria ver que ele era, reconhecer ele como Messias. O outro não, falou, fulano, não faz isso não, você não tem temor de Deus não, nem ainda na mesma condenação, não faz isso não. Né? Ele teve um coração diferenciado e naquele momento o Senhor Jesus olhou para mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha como ver Deus diferente faz a diferença. Amém? O Pedro, né? Não, era o Pedro, hoje eu prestei atenção, hein? Hoje o Pedro, a Valéria e depois a Karina.
É, Eu vi. Ai, ai. não, Depois o irmão Paulo. achei interessante, né, o que os irmãos compartilharam. Teve uma vez que aconteceu algo muito interessante, né? Só uma coisa assim que eu achei incrível, que eu acho, não sei se os irmãos pensaram, mas para mim foi incrível quando, né, eu descobri. Porque muitas das vezes quando a gente, né, Deus ordena que a gente faz oração de combate, né, a gente levanta, ora, combate, beleza. Aí então eu sempre achei que quando Deus jogava o inimigo por terra, talvez da oração de combate. Então, sabe, Deus está jogando por terra na minha vida por causa da oração de combate. Então, Sim, sim. eu sempre vi os irmãos orando. Eu falei, Sim, glória a Deus, sim. Caio, tal. Ficar muito feliz, né? Só que tem uma vez que no final do culto eu fui, né, pedir pra você mesmo orar pra mim. E quando você tava orando, quando as pessoas costumam orar pra mim, eu costumo prestar atenção no que as pessoas estão falando, né? Porque Deus pode estar dando um recado, Deus Sim, pode estar sim. fazendo alguma coisa, né? A gente tem que prestar atenção. Uhum. E nisso, quando você estava orando pra mim, né, pelo Espírito Santo, é claro, né, eu senti que foi Deus falando mesmo que muitas das vezes, falando na sua oração, né, Sim, falando sim. nas minhas palavras, né, não da forma que foi falado, que muitas das vezes Deus estava pelejando por mim e eu não estava vendo. Ó. E só que naquela parte da oração aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei, nossa, Deus pelejando por mim, eu não tô vendo. E aí, depois do tempo, eu fiquei pensando, refletindo. Fiquei grato a Deus. Aí eu fiquei pensando, nossa, Deus pelejando por mim, eu nem tô vendo. Porque acostumado na oração de peleja, né? Todo mundo É. orando. Uhum. Mas Deus pelejando por mim, eu não tá vendo. Sim, diariamente, né? Sim. Foi nesse sentido. E aí eu fiquei pensativo, fiquei, oh meu Deus. E aí Deus, né, falou comigo, né, também usou ensinamento, mas Deus fez ver que o mundo espiritual é vivo. Tipo, nós estamos aqui no ensinamento agora, pode estar É tendo um uma mundo guerra. espiritual, né? Que a É, gente não tá vendo. pode estar tendo uma guerra agora e a gente nem está sabendo que está tendo, porque é vivo, está se movimentando. Está acontecendo alguma coisa. Para a gente ter esse ensinamento, Deus está nos dando graça, porque o inimigo está doido que a gente não se alimente. É. Então, o mundo Às espiritual vezes o está. inimigo quer dispersar nossa mente, Sim. distrair, aí Deus vem e intervém. Ó, meu filho. Então, nesse exato momento, por mais que a gente não vê, Deus tem zelado para a gente de uma forma que a gente nem está percebendo, mas Deus está fazendo. Sim. E quando Deus me fez compreender isso, eu fiquei muito grato. Porque quantas vezes Deus pode estar pelejando por mim e eu não estou nem sabendo que Deus está lá pelejando. Às vezes Deus está até pelejando pela igreja, a gente não está nem vendo. Né, claro que quando Deus manda a gente ora, Sim. mas às vezes Deus peleja vence batalhas por nós que a gente nem sabe. Então, tipo assim, eu fiquei pensativo nisso e agradeci tanto a Deus. Porque muitas das vezes a gente costuma, tipo assim, Deus te deu vitória. Glória a Deus, Deus deu vitória. Mas essas batalhas que a gente nem sabe que Deus está pelejando por nós, claro, nosso Deus peleja, mas que a gente não vê. Sim. E eu fiquei muito grato a Deus. Mas quando Deus vai abrindo a mente, a gente é grato, assim, até naquilo que nós não vemos. Mas se tá fluindo, tem a mão de Deus. Porque é muito fácil a gente ser grato. Tem gente que tem dificuldade mesmo assim, né? Mas ver uma coisa palpável. Você está sentindo palpável, não, grato a Deus, está aqui. Mas você vê uma tipo uma um carro coisa, do ano na sua porta, sim, né? Aí é mais fácil ser mas grato. você vê, por exemplo, Deus pelejando contra espírito, principado, potestade que você não vê. É incrível. E, né, tudo que o Ismael falou, eu lembrei do povo de Israel. Olha as coisas que Deus fez. Né, Deus era um antigo tempo, né? Hoje nós estamos no tempo da graça. Mas a gente imagina Deus abrir um mar na sua frente. Deus fazer comida cair do céu. Sim. Deus fazer tudo logo em seguida, Thaís reclamando de novo. Sim. Então, tipo assim, eu fiquei pensativo. Eu fiquei, nossa Deus, como assim? É verdade. Porque o povo de Israel, claro, Deus pelejava por eles, muitas coisas, mas era visível. Sim. Gente, não é todo dia que você sai lá fora de noite, tem uma coluna de nuvem É verdade. de todo tamanho, de fogo lá, verdade. te iluminando, que tem de dia, você vai andando, você não cansa. Sim. Que no final o sapato não quebrou nenhum, a roupa não envelheceu. Sim. E eles tudo visto, não conseguiram ser gratos. E muitas das vezes Deus faz coisas pra gente ver, coisas no espiritual, e mesmo se a gente não consegue ser grato. É verdade. A irmã Valéria? Ah, é o Paulo? Ah, tá. Então vamos lá. Eu vou falar uma coisa, mas depois eu quero falar outra. Né? Os irmãos contando experiências, eu fico muito grata a Deus quando eu vejo a Gabi, sabe? Eu olho para ela, eu sinto uma gratidão pelo fato que, né, foi uma gravidez muito conturbada,
né? A Gabi, se hoje ela está aqui, a gente sabe que ela é um milagre de Deus, né? Sim. Deus deu o sonho Paulo na época e tudo, mas foi uma gestação a qual o inimigo lutou muito, Sim. né? E quando ela nasceu, eu não fiquei bem. Então, assim, eu chorava, eu falava, Senhor, eu não vou conseguir cuidar da minha filha. E, assim, o que Deus fez, então, assim, toda vez que eu olho, assim, né, às vezes eu estou cansada, que é difícil de criar, mas eu agradeço a Deus, Ó, sabe? Eu benção. fico muito grata, porque o que Deus fez, assim, é Extraordinário. inexplicável, É né? verdade. Mas o que eu queria falar é sobre aqueles 10 leprosos, Sim. porque um deles teve a gratidão, que ele Voltou. voltou rendendo graças, e além da cura, Deus falou, tua fé te salvou. Então, a gratidão, muitas das vezes, quando você tem uma gratidão, pode te gerar uma outra coisa, questão espiritual. Sim. Porque ele foi atrás da cura, como os outros 9. Sim. Só que como ele tinha a gratidão, que ele fez diferente, ele É, alcançou a salvação. Porque ele mandou ele lá no templo apresentar para o sacerdote, né? E aí ele foi. E os outros pessoas, para que voltar? Já está curado mesmo. Mas ele teve aquele trabalho, aquele esforço de voltar. Eu não sei nem onde Jesus estava, né? Se estava longe, onde estava, mas ele teve esse esforço de voltar para agradecer. Às vezes, até na nossa... Eu fico olhando, às vezes, quando trabalho no posto, às vezes você ajuda um usuário com alguma coisa. Tá certo que é nosso dever e tudo, mas tem coisa, irmão, tem funcionários e funcionários. Às vezes você vai procurar um lugar público assim, vai ter gente que tem boa vontade de ajudar. Não é que é uma obrigação dele, é da pessoa. Se a pessoa não quiser fazer algo excedente, além para você, ele não vai fazer, né? E aí, às vezes, a pessoa vai lá e ajuda, né? Faz alguma coisa além do serviço dele, né? O outro, se ele pegasse o outro na frente, o outro não ia fazer. Só um minutinho. Só que tem uma coisa, eu já vi pessoas que eles voltam para agradecer a gente. Eles não passam direto, eles voltam e falam assim, ô moça, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nossa, quebrou meu galho e tudo. Já tem outros que passam e nem olham para sua cara. Como se fosse a sua obrigação mesmo, você só fez mais que isso. E não era. É coisas que se você não quisesse fazer, você não faria. E não tinha ninguém que ia te condenar ou te fazer nada. Era, às vezes, coisa excedente, além, que você não era sua obrigação fazer aquilo, mas você fez. Né? E isso nas coisas naturais. Agora, imagina uma pessoa dessa, se ele faz isso com um ser humano, como ele comporta com Deus? Né? É igual as pessoas, quando as pessoas chegam num lugar público e é mal atendido, eles vão lá e fazem uma ouvidoria, reclama que não sei quem, não sei o quê. Mas se alguém trata eles bem, lá na ouvidoria, uma vez nós teve uma reunião com a menina da ouvidoria, explicando os processos, ela virou e falou assim, coisa mais difícil é chegar um elogio. É chegar alguém elogiar um funcionário, um público, porque fez, ajudou ele. Uma reclamação chega aos montes. Mas o elogio as pessoas esquecem de fazer. Irmão, cadê? Falou alguma coisa? É só ele que completar. Sim. 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 Testemunhar de tudo que Deus fez. Sim. Quer dizer, Deus faz, mas a gente nem conta que Deus fez. Parece tão comum, igual a irmã falou, tão comum, que a gente nem dá um testemunho que Deus fez, que Deus deu um livramento. Por quê? Porque a gente banaliza. Parece que é normal. Não aconteceu porque não tinha de acontecer. Né? A irmã? Valéria? É o Paulo? Ah, tá. Eu estou trocando. Não, Ju, esse dando ensinamento, eu lembrei daquilo que você tinha observado do meu pai, que meu pai, a pessoa podia fazer algo, podemos dizer, né, é pequeno para ele, né, mas ele ficava grato com a pessoa, eternamente com a pessoa, tanto que se depois a pessoa virasse para ele e fizesse algo mal, mas como a pessoa fez algo bom para ele era grato ainda com a pessoa. Pastor tinha isso mesmo, isso é uma coisa assim que eu admirava muito nele. Ele era totalmente grato, mas grato mesmo, irmãos. A gratidão não é aquela gratidão da pessoa falar assim, eu sou muito grato com você, mas a atitude dele mostra que ele não tem gratidão nenhuma. Ele era grato mesmo, né? Ele, assim, se fizesse uma coisa para ele, ele tinha aquela gratidão que eu ficava abismada, porque mesmo que a pessoa ofendesse ele depois, mesmo que a pessoa fizesse um mal para ele,
ele não revidava por causa da gratidão. Porque ele pensou assim, essa pessoa fez um mal para mim hoje, mas lá atrás ele me fez um benefício, ele me ajudou muito. Então ele recuava porque a pessoa fez alguma coisa muito boa. E eu ficava impressionada com isso, porque às vezes, se a pessoa fez bem pra gente, mas depois passa, ela faz um mal, é meio difícil você lembrar que ela fez um bem para você, porque agora ela fez um mal. Né, para você não ter uma conduta diferente com ela, porque ele me fez um benefício lá atrás, não é para muitos. E eu achava isso muito bonito mesmo. Só que só ler um versículo aqui rapidinho. E uma coisa que eu acho interessante, né, no Evangelho é a questão das libertações. Porque até uma vez eu e meu pai nós estávamos conversando, e quando nós aqui estamos na igreja, aprendendo de Deus, nós voltamos para casa tranquilos, e quando os outros estão lá, vivem a festa, beleza. Mas depois que acaba a festa, fica vomitando, fica, entendeu? Só complicado. Verdade, é E verdade. tanto que eu queria só ler aqui, que, como Deus é tão bom conosco, que lá em Salmo 73 e versículo 17, quando o Asaf entra no templo, ele entende o fim dos ímpios. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruições, como cai na desolação, quase no momento fica totalmente consumido de terrores, como faz com o sonho, o que acorda assim. Ó Senhor, quando acordar, desprezarás a aparência deles. Assim meu coração se azedou e sinto picados meus rins. E o Provérbios 4,18, que eu até achei engraçado, que fala assim: mas a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando mais até ser de perfeito. Só que o 19 fala assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo que tropeça. Olha como Deus é tão bom, né? Mas aqueles que escolhem não servir a Deus, olha tantas. Você vê, o Asaf ele estava preocupado porque os ímpios estavam prosperando e ele servia a Deus, não é? A luz de Jesus. Só que quando ele entrou no santuário, Deus mostrou para ele o privilégio dele de servir a Deus. Aquelas pessoas prosperavam, mas olha o fim delas. E naquele momento ele sentiu gratidão pelo Senhor. Ele viu que ele não estava vendo. Né? E Deus faz a gente ver o que nós não estamos vendo. Né? Deus aprimora isso no nosso coração. A irmã Valéria? Eu lembrei, foi da viúva, né, de Serepta, quando Elias, né, foi até ela e multiplicou a farinha na panela, o azeite na botija, ela acostumou com aquilo, entendeu? Aquilo passou a ser normal para ela e tudo mais. No dia que o filho dela morreu, Verdade. ela falou assim: o que tem eu contigo? É. Até quando tinha Ela azeite voltou lá na na hora. panela, estava gostoso. Quando tinha farinha lá estava gostoso. Mas na hora que o filho dela morreu, aí revelou realmente o que estava dentro do coração dela. É que ela não verdade. estava grata com Deus, não. Porque quando o filho dela morreu, falou assim: o que tem eu contigo? Aí depois que Jesus foi lá e ressuscitou o filho dela, aí que ela deu graças ao Senhor verdadeiramente. Sim. Então, assim, o nosso ensinamento é perfeito, que eu já estou aqui contando as horas que dei para minha casa e humilhar diante de Deus, entendeu? Entendi. Pedir a Deus uma gratidão, né, do céu, porque a gente é muito falho, né, muito pecador diante do Senhor, e eu falo que às vezes faço, né, como a viúva de Serepta. A gente acostuma, entendeu? Com as coisas, com as bênçãos do Senhor. Aí, na hora que acontece alguma coisa, assim, uma calamidade, eu lembro até hoje da pregação do pastor, que ele falou assim, que a gente pode ser fiel na calamidade diante do Senhor. A gente é o primeiro a murmurar. E aí a gente já começa a praticar isso, pedir o Senhor graça, já pedindo, e na hora que aconteceu uma coisa que o primeiro impulso for se ressentir contra Deus, o primeiro impulso for falar alguma coisa, cala. Fala assim: ô Senhor, eu estou prestes a murmurar. Eu estou prestes a sentir revolta contra o Senhor. Nossa, Senhor, aqui agora quase que eu falei algo, quase que eu falei, mas me perdoa por isso, eu sou falho, eu sou fraco, me ajuda nisso, porque eu quero ver o Senhor como bom, como benigno, como maravilhoso, mesmo nessa adversidade. Pode ler? O Paulo achou. Qual? Não, não, vamos ler só Deuteronômio 8, versículo 2. Até
até o 5. No 2, Deuteronômio 8, só para os irmãos ver que É. o Israel estava murmurando, porque faltava alguma coisa em algum momento, mas era momentâneo, irmão. Você acha que eles iam ficar padecendo sede a ponto de cair lá, que ia morrer? Ou que fome de ficar assim, bambo, que não ia ter o que comer? Não, era só uma provação. Só uma provação momentânea, porque o socorro ia vir. Olha o que Deus fala. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarías os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé, estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como o homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temer e andar nos seus caminhos. Tá vendo? Alô, Jesus. Tá vendo que Deus que permitiu? Foi o próprio Deus que permitiu, deixou eles ter fome por um momento, né? Sede por um momento, para ver o que estava dentro do coração deles. Porque é nessa hora que revela como nós vemos Deus. Né? É nessa hora que mostra o que a gente tem dentro do coração, como a gente vê o Senhor. Né? Se a gente ama, se a gente é grato realmente. Essas situações são difíceis, mas elas são boas, porque elas mostram para a gente que a gente não está bem, que a gente tem problemas, que o nosso coração não é tão reto diante de Deus. Né? Essas situações mostram, porque às vezes na bonança a gente não consegue ver que a gente tem uma debilidade, uma falha com Deus, que a gente não ama o Senhor tanto, que a gente não vê Deus tão assim. Né? É nessas horas que prova que está no nosso coração. Sim. Citou isso aqui, né? Ele citou Deuteronômio. Né? Então, assim, é interessante, irmãos, a gente pedir para o Senhor, porque Ele pode mudar o nosso coração, Ele pode nos dar mais amor, né? Porque senão as nossas palavras, elas são... Nós não lemos aquele dia das palavras do povo lá no livro de Malaquias? As vossas palavras foram ofensivas para comigo. Amém? Eu vou pedir aos irmãos, porque é 9:04 já, os irmãos resumir. Eu vou falar rapidamente que eu achei interessante esse versículo sobre Deus testar, né, para saber o que estava no coração de Israel. E eu não podia deixar de citar Paulo, que eu achei uma coisa que ele falou interessante, que ele falou, sem passar fome, sem ter abundância, sem não ter. E depois ele termina, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É terrível. Eu posso todas as coisas. Eu sei passar fome, sei ter abundância. Olha que interessante. A irmã Valéria, depois o Paulo. Ô Ju, igual Isaías, né? Ele pediu a Deus uma língua heraldita, uma língua bendita, né? Para que sempre ele viesse ter coisas boas para poder falar, né? Do Senhor, é verdade. Não, que é só uma coisa que até uma vez você falou, que quanto mais grato a gente é com Deus, isso influencia até no louvor. Tanto que o salmista Davi, você pode ver que os salmos dele mesmo, ele louvava a Deus e tinha como ele tinha uma gratidão tão grande, ele louvava a Deus de todo o coração. Tanto que um versículo só pequenininho que ele fala, depois o irmão pode até ler, né? Salmo 116:1, que fala assim, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua bondade é para sempre. E depois vocês vão ver lá o tanto coisa que ele fala. Sim, tá vendo? Nós não falamos sobre oração aquele dia? Então, um coração grato, irmãos, ele ora até melhor. A oração dele é melhor, o louvor dele é melhor. Porque quando ele canta com toda a gratidão do seu coração. Quando ele ora falando assim, com um ser magnífico, um ser maravilhoso. Né? É diferente, né? E é gostoso demais, né? Ô, irmãos, nessa hora, antes de passar para o Denilson, o irmão Manuel vem aqui, está fazendo aniversário hoje, né? E o irmão tem sido uma bênção para nós, na casa do Senhor, né? Graças a Deus. Né? Para nós é motivo de muita alegria, né? Nós vamos agradecer ao Senhor pela vida do irmão e pedir para o Senhor continuar abençoando ele, continuar, né, dando ele vitória. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ô Senhor, eis aqui a vida do teu servo, meu Pai. Ô Senhor, guarda ele, Senhor, livra ele de todo o mal, meu Pai.
Ó Senhor, estenda a tua mão agora sobre a vida do teu servo, meu Pai. Ó Senhor, guarda o levantar, guarda, Senhor, o sair, meu Pai. Ó Senhor, esses anos de vida que o Senhor concedeu ao teu servo, e agora, Senhor, na tua presença, sendo bênção para o Senhor, bênção para a tua casa, meu Pai. Nós louvamos o Senhor por isso, meu Pai. Louvamos pela salvação do teu servo, meu Pai. Pela saúde, pela vida do teu servo, meu Pai. Continua dando ele força, meu Pai, física e espiritual. Ó Senhor, para continuar, meu Pai, dando frutos para o Senhor. Ó meu Pai, continua guardando, protegendo, livrando, meu Pai. Ó Senhor, e dando ele mais graça, mais alegria, mais força para servir o Senhor. Para que nesses anos, meu Pai, que ele ainda tem de vida, meu Pai, ele possa honrar o Senhor, meu Pai, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu ser, meu Pai. Abençoa o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Agora é a oração do fortalecimento, né? Para a gente